Confira a seguir um trecho da entrevista realizada dentro do metaverso no estúdio do Renato Stegum. Renato, você poderia nos contar qual a sua história? Como que você chegou aqui trabalhando direto do metaverso? Bom, a minha formação mesmo lá atrás foi com processamento de dados, né? Eu até brinco que hoje em dia a gente fala TI, na época era PD, né? Então eu fiz um colégio técnico de processamento de dados, eu aprendi programação, eu tive essa base lá em 93, eu me formei. E logo em seguida eu comecei trabalhando com programação mesmo, né? Com TI, trazendo hoje para o termo que a gente usa, com TI mesmo. E com o tempo, eu acabei fazendo faculdade de publicidade, que foi quando eu comecei a ter o contato também com esse outro lado, né, que depois me levou para as artes. Eu tive até uma agência de publicidade e tal, e em paralelo eu sempre levei comigo a questão da tecnologia. Então, a todo momento eu fico atento, eu gosto, né, eu fico pesquisando e vou desenvolvendo trabalho paralelamente e tal, então eu sempre mantive o contato com essa área. Depois, mais recente não, né? Porque eu trabalhava já com internet, logo no início também da história. Meu pai teve um provedor aqui em Campinas, que foi aberto em 95. Essa época eu fazia faculdade de publicidade, o pessoal perguntava, né? Aqui que você trabalha e tal. Eu respondia que era internet e morria o assunto, porque na época o pessoal não sabia exatamente o que era. Não... Até aproveito já para fazer um paralelo quase com essa história de metaverso, né? É um pouco menos agora, porque as informações correm mais, mas tá numa fase semelhante, assim. Mas na época da faculdade, em 95, mais ou menos, 96, era muito engraçado, né? Todo mundo se conhecendo, o pessoal, o que que você faz? Da hora que eu falava que eu trabalhava com internet, não tinha assunto, porque ninguém sabia o que falar sobre aquilo. Foi muito engraçado. Sim. E nessa mesma época eu segui trabalhando com internet, acompanhei, né, todo o histórico da internet, tudo que passou até hoje, né, eu continuo acompanhando. E foi quando eu fiz publicidade e comecei a atuar mais na área de arte. Depois, num determinado período, eu voltei totalmente minha produção para o lado de arte, né? Até aqui, nesse ambiente que a gente está, inclusive nessa sala especificamente, tem bastante trabalho desses momentos meus com relação à parte de artista visual mesmo, com pinturas, né? Tem vários aqui nessa sala. Aí, quando chegou a pandemia, eu estava bastante envolvido com aula de desenho e pintura, produzindo bastante, com arte tradicional mesmo. E quando a gente começou a ter que ficar em casa, eu retomei. Eu estava já coincidentemente começando a mexer com animação, porque eu já trabalho há muitos anos com ilustração e eu comecei a sentir muita falta de colocar os desenhos em movimento, né? Aí eu fui buscar estudo de animação, eu já estava fazendo isso no final de 2018, se eu não me engano. Aí logo a pandemia começou em 2019, né? Foi em Isso. dezembro de 2019. É. Nessa época eu já estava firme lá estudando animação, ou seja, eu estou citando isso porque daí eu já estava retomando a minha produção no digital mesmo, né? Sim. Com estúdio, inclusive, e tal. Aí foi quando a gente teve que ficar em casa. Eu estava com planos para ampliar a questão de aula, procurando um lugar para montar mesmo um estúdio para trabalhar com mais alunos, né? E acabei tendo que ficar em casa, e aí foi onde aconteceu essa virada novamente, que eu realmente mergulhei de cabeça, comecei a estudar o 3D, aí eu desenvolvi minha parte de animação, inseri o 3D na história, e no final do ano passado eu comecei a pesquisar sobre essa questão aí de metaverso, de ambientes em realidade virtual. Como eu já estava mexendo com 3D, facilitou para eu entrar nessa história aqui, que hoje a gente está exatamente num ambiente do estúdio que eu criei aqui em realidade virtual, né, que a gente pode chamar de metaverso. Resumidamente, foi essa história, Dani, para eu chegar até aqui.